Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma semana aqui no NS Futebol. Seguinte, semana de Champions League masculina agora. Fizemos o especial na semana passada da Champions League feminina e agora vamos ao especial da Champions masculina de segunda a sexta-feira. Vídeos sobre a Champions aqui e depois sábado e domingo a gente volta com os vídeos do Brasileirão, tá bom? Então a gente vai fazer passo a passo da Champions League, da trajetória das equipes e vai entender como cada uma chegou ali, pontos fracos, pontos fortes e também uma análise geral da competição, beleza? Então me acompanhe nesse primeiro vídeo para a gente trocar esta ideia, começando pelo seguinte. A gente fez isso para explicar um pouco as questões do futebol feminino, né, na Champions League feminina, e faremos a mesma sequência para a Champions masculina. Então a gente vai explicar como é que funcionou a competição, as variáveis, a ordem de importância, como que a gente pode interpretar as ordens dessa importância e a equipe que foi selecionada e o porquê da escolha da equipe. Esse é o vídeo de hoje. Amanhã a gente vai fazer um vídeo explicando um por um dos perfis de cada um dos selecionados para essa grande equipe da Champions. Depois disso, faremos um vídeo sobre o Manchester City, um vídeo sobre a Inter e, por fim, um vídeo de comparativo dos dois, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, e aí vale a pena a gente entender, e eu vou voltar com o meu laser, vale a pena a gente entender o seguinte. Quando a gente estiver analisando a Champions League, com os critérios que a gente utilizou, inclusive para a Champions feminina, são os mesmos critérios, a gente vê um grau de associação alto, 97% a 98%. E o que isso significa? Que eu tenho o saldo de gols de um lado, tenho as minhas variáveis do outro e ele tem uma junção, uma associação de 98%. Ou seja, eu consigo olhar para o jogo e em 98% das vezes consigo identificar o saldo através dessas contas que a gente faz, já tendo o resultado pronto. Então, olhando isso para o passado. Tá? E aí a gente aplica a mesma conta com a média das equipes para tentar tirar o futuro. Mas aí, obviamente, as coisas são inéditas e aí vão mudando os caminhos. Mas olhando para o passado a gente consegue entender 98, tá? Quando a gente vai olhar para esse cenário, a gente ainda tem que entender a variação que vai ter, ou seja, como essa equipe vai variar, ou como as equipes vão variar de saldo e vão variar o seu comportamento. E isso a gente consegue explicar entre 94,5 a 96, basicamente, né? Então a gente está olhando uma conta ali de 94,4 até 95,9, 96, tá? Então isso está muito forte e a gente não está roubando, vou utilizar o mesmo termo, a gente não está roubando um joguinho. Ou seja, a gente está olhando para um cenário de 94 a 95 no ajustado, ou seja, não tem variáveis excessivas para tentar enganar quem está vendo essa análise. Tem variáveis exatamente na medida que ficam cientes e contribuem para a análise. Tá? Então a gente está fazendo um processo justo de análise com vocês aqui no canal, tá? E agora vale a gente entender as demandas do jogo. Tá? E aí vamos parte por parte, porque o gráfico já é diferente em relação ao futebol feminino. A gente já viu que não é necessariamente as coisas vão caminhar da mesma forma. A diferença entre as competições vai aparecer e aparecendo a diferença entre as competições vão ter outras análises a serem feitas, tá? Então vamos começar pelo seguinte. No futebol masculino, nessa Champions League de forma muito específica até agora, o que a gente pode notar? Primeiro, a progressão é muito importante, principalmente nesses jogos mais gerais, que é o que a gente está analisando para essa final, ou seja, eu não estou considerando o mando de jogo. Então, eu consigo analisar aqui a progressão, principalmente a progressão que não está associada ao passe, ela é importante nesses jogos gerais, ou seja, a competição como um todo e não necessariamente cada um dos jogos, isso colocando o mando de casa e fora, como foi até agora essa fase da Champions League. Então estou colocando tudo no mesmo balaio para a gente poder fazer a análise. Tá? Nesse cenário, o que impactou diretamente o resultado? Não foi passe foi importante principalmente no mando de campo, né, seja em casa ou fora, mas não foi a variável mais importante. Por quê? Porque as equipes tiveram muita dificuldade em converter passe para chute, e isso foi negativo,
porque chutavam muitas vezes errado. Ah, Iago, mas essa barrinha está lá em cima para chute. Como você está falando que chutou muitas vezes errado? Não converteu. Esse é o detalhe. O que acontece é, as equipes da Champions League, em muitas situações, tiveram um cenário de muita finalização e pouca conversão. Venciam? Venciam, porque o outro cenário também era de mais finalização do que necessariamente conversão. E isso faz com que o sistema identifique que finalizar mais vezes certo ao gol, como você não converte tanto, ele é importante. Então você vai por tentativa e erro, basicamente. E isso vai estar apontado também quando a gente for para a parte de defesa, e aí vocês vão entender um pouco melhor. Tá? Essa parte de finalização, quanto mais eu finalizo ao gol, mais chance eu tenho de fazer gol. E a taxa de conversão também é importante. Tá? Então a gente está falando aqui de chutar mais vezes certo ao gol, numa tentativa até furar a ação de defesa do bloqueio não, do goleiro especificamente, que é o outro ponto, o outro extremo que a gente vai chegar aqui daqui a pouco. Tá? Além disso, indo para a fase de defesa, recuperar rápido não tem sido vantajoso, tá? Em nenhum dos cenários. Por quê? Porque a gente entra na mesma lógica. Recuperar rápido essa bola faz com que eu tenha mais passes, ou tende a ter mais passes. Tendo mais passes, eu preciso converter numa situação onde eu vou aproveitar. Já que eu não aproveito a situação, eu chego na cara do gol e perco o gol, eu acabo perdendo valor nessas outras também. Tá? Então essas coisas acabam não estando relacionadas. Mas recuperar mais vezes, ou seja, atacar mais rápido, faz mais sentido para essa competição. A questão da falta, quase nula a questão, tá? Então assim, cometer ou não cometer faltas não está atrapalhando tanto, contanto que você recupere essa bola mais vezes. A questão do bloqueio não tem ajudado tanto, por quê? Porque quem de fato interfere nas ações que vão produzir um saldo favorável ao adversário são os goleiros. Eles que evitam isso. Então você tem uma grande Champions de grandes goleiros. E a gente vai ver isso mais à frente na seleção das equipes. Então a gente está olhando para uma Champions League onde a defesa dos goleiros tem feito muito mais efeito no placar do que necessariamente as ações de bloqueio dos zagueiros. Então quando a gente for olhar os números, esses são os pesos. Quem finalizou mais, quem converteu mais ou quem fez mais defesas, sai na frente. Quem deu muito passe, até sai um pouco na frente, mas não tanto. Por quê? Porque por mais que ganhe um pouquinho, se o meio-campista conseguiu dar um número de passes mais próximo, mas conseguiu ainda converter algumas chances em gol, isso favorece. Tá? Esse é o grande ponto para a gente analisar desta parte aqui. Tá? Então esse cenário que a gente está apontando para vocês é um cenário onde a gente tem cada uma das partes sendo explicadas da onde a gente está tirando o peso. Tá? E aí a gente vai para a escalação das equipes. Tá? Então vamos para a parte final desse vídeo de hoje, para a gente apontar a escalação dos principais nomes da Champions League nessa temporada. Então vamos explicar como foi escolhida essa formação e vamos explicar como foi o critério de seleção. Tá bom? Como foi escolhida a formação? Basicamente, a gente pegou a formação da melhor equipe. Então, no futebol feminino, a gente pegou a que teve mais frequência. Nesse do futebol masculino, a gente pegou a equipe que tem maior overall, que é o City, e pegamos o WM, que eles utilizam para jogar. Então, a gente pegou a melhor formação da melhor equipe até essa semifinal, tá bom? Então, essa é a organização que a gente teve até esse momento. Como que foi o critério de seleção? Como a Champions League tem 13 jogos, né, a gente teria ali 6 jogos e meio. Então 6 jogos e meio seria o corte de tempo para entrar na lista. Para facilitar as contas e também para deixar mais organizado, ficou-se com 7 jogos, ou seja, todos esses jogadores somados fizeram 7 vezes 90 minutos, tá? Pelo menos nos cálculos da base de dados que a gente pegou. Então, esse cenário aponta para esses 11 jogadores que estão na tela agora para vocês. Goleiro e melhor jogador até o momento na Champions, Courtois. Tá? Vocês vão ver que tem dois extremos. O melhor jogador até o momento é o Courtois, o segundo melhor é o Haaland. Courtois nota 100, Haaland, se não me falha a memória, nota 95. Então, assim, bem próximo um do outro. Tá? Então, se o Haaland fizer uma grande final, muito provavelmente ele passa o Courtois.
Courtois seria o melhor jogador, goleiro. Um sistema com 3 zagueiros, e aí seria Militão, Rúben Dias e Antônio Silva do Benfica. Todos eles muito presentes, tanto na fase de defesa quanto na fase de ataque. Então percebam que a gente vai tendo características. Os 4 meio-campistas, Nicolo Barella, Jude Bellingham, Kamada, do Eintracht Frankfurt, que fez uma grande Champions League, e João Mário, do Benfica. Tá? Aí o João Mário, eu confesso que eu dei uma roubadinha aí, que o João Mário poderia estar no meio e também poderia estar no ataque, mas aí eu preferi colocar ele na disputa ali para o meio, até para abrir vaga no ataque onde tinha mais notas altas. Tá? Foi só uma questão de escolha, aí não teria nenhum problema, tá? Colocar o João Mário aí ou em uma das pontas. No trio de ataque, Kylian Mbappé, por incrível que pareça, foi muito bem, né? Enquanto ficou na Champions foi muito bem, jogou todos os jogos do Paris Saint-Germain. Vini Júnior, aí acho que não é surpresa para ninguém, né? Com essa organização, e o Haaland. Iago, eu lembro que você fez uma algum tempo atrás que tinha o Salah. Por que agora já não tem mais o Salah? Basicamente pelo número de jogos. Então, assim, o Salah disputa com o Liverpool não 7 jogos completos, e aí ele acaba saindo dessa listagem e entram outros. Tá? Basicamente por conta disso. Tá? Mas se a gente fosse fazer uma outra, pegando 6 jogos, por exemplo, só a fase de grupos, né? Jogar a fase de grupos inteira, por exemplo, pode ser que apareçam outros nomes, tá tudo bem. Mas nesse recorte que a gente fez com esses critérios, esses são os nomes que estão aí. 7 jogos é um número interessante para uma competição que tem 13, né? Então parece ser mais ok. Tá? Além disso, o que a gente pode observar também? São jogadores decisivos na fase ofensiva e são jogadores que participam muito na contribuição para gols. A gente vai passar perfil a perfil depois. Mas esses são os 11 da Champions League com base nessa organização que teve o Manchester City. E a gente poderia mudar, colocar os laterais, fazer outros sistemas, mas preferi manter assim para a gente poder trocar essa ideia. Amanhã, o que a gente vai ter? A gente vai passar perfil por perfil desses jogadores e entender melhor a contribuição de cada um deles para as suas equipes. Combinado? Espero vocês amanhã nesse especial de Champions League masculina aqui no NS Futebol. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo, comente esse vídeo e, é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos e até mais.